tem bastante gente conectada, então sejam todos bem-vindos. Ficamos muito felizes com a presença de vocês aqui. Eu começo dando um recado básico, porém importante, é o seguinte, a gente vai gravar esse webinar, então por questões de conformidade, eu informo a todos isso, e quem não se sentir confortável com essa gravação, pode se desconectar. Outro recado também é para aqueles que não estão participando ativamente do webinar, ou seja, com exceção da Letícia, do Samir e do Carlos, por gentileza desliguem as câmeras e os microfones, ok? Meu nome é Sérgio Nascimento e eu sou cofundador na Forza Composites e faço parte e falo hoje em nome da SAMP Brasil. A SAMP é uma organização internacional criada para o fomento de processos de engenharia e materiais avançados. Ela possui sede nos Estados Unidos e conta com 40 capítulos ao redor do mundo, produzindo, compartilhando e conhecimento de diversas tecnologias. A SAMP Brasil promove há anos o Congresso Internacional de Compósitos e o desafio acadêmico com a proposta justamente de disciplinar a informação qualificada associada à nossa proposta para a indústria e também para a academia. Um segundo recado é para aqueles que estão aqui, tiver interesse em nos seguir nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui dos nossos perfis, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Então, quem quiser seguir, dar um like lá na gente e nos acompanhar, fique à vontade, está mais do que convidado. Quem quiser também deixar o e-mail aqui no chat para a gente enviar os próximos convites dos webinários, também está convidado. Esse é o nosso 9º evento online, temos hoje o prazer de receber conosco representantes dos grupos Teijin, Solvay e Polint /HighCode, para esse bate-papo sobre o mercado de materiais avançados no Brasil. Esse evento ele vai ter duração de 30 minutos, dentro dos quais eu farei perguntas e pedirei aos participantes que respondam elas dentro do tempo solicitado. No final, se a gente tiver tempo, a gente abre para perguntas, então quem tiver eventuais perguntas, já pode deixar aqui no chat. Eu aproveito também para dar um último recado, deixa eu ver, não, já foram todos os recados, muito bem. Então, sem mais delongas, vamos aqui apresentar os nossos convidados de hoje, começando por Carlos Leão. Carlos Leão é químico industrial e engenheiro químico, pós-graduado em qualidade e produtividade pela FEI e também possui MBA em gestão estratégica de negócios pela FGV. Possui mais de 35 anos de carreira nas áreas de marketing e vendas e também pesquisa em desenvolvimento de materiais. Ele é responsável pelas operações na América do Sul da Teijin Carbon, atuando nos mercados aeroespacial, petróleo e gás, automotivo, compósitos e peças técnicas. Carlos, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Sérgio. Obrigado aí. Muito bem. A Teijin, ela é uma empresa global de tecnologia em diversos segmentos e é uma das maiores fabricantes mundiais de fibra de carbono, com presença nos mercados aeroespacial, automotivo, óleo e gás, construção civil, entre outros. O grupo compreende mais de 170 empresas e emprega cerca de 20 mil pessoas em 20 países ao redor do mundo. A segunda convidada que a gente tem a honra de apresentar aqui para vocês é a Letícia Oliveira. A Letícia é graduada em Engenharia de Materiais e também mestre pela Universidade de São Paulo. Hoje ela atua com vendas técnicas e suporte técnico na unidade de materiais compósitos da Solvay, com ênfase técnica em materiais de processamento e é responsável pela América Latina. Letícia, boa tarde, seja bem-vinda. A Solvay é uma empresa global de materiais avançados, química de especialidades, presente em 64 países com mais de 24 mil colaboradores ao redor do mundo. Possui diversas divisões, como a unidade global de negócios Composite Materials, que tem em seu portfólio pré-impregnados, sistemas de resinas, adesivos, películas, fibra de carbono, têxteis, ferramentas e consumíveis de embalagem a vácuo. O nosso terceiro convidado de hoje é Samir Quintiliano. Ele é bacharel em Química e doutor em Química Orgânica. Ele atua como gerente comercial de tecnologia na Polint HighCode do Brasil, onde está há 10 anos. Samir, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. A gente que agradece. A Polint HighCode, ela surgiu da fusão dessas duas empresas em 2016 e é o maior produtor global de resinas poliéster insaturado. A empresa está presente em 18 países e possui no globo mais de 3.500 pessoas em 44 plantas produtivas. Agora sim, dou as boas-vindas a todos e eu já começo aqui com um eventual pedido de desculpa se eu tiver que interromper alguém
questões de tempo. Mas eu tenho certeza que a gente não vai precisar se atentar estritamente ao relógio. Eu espero que o bate-papo seja produtivo. E eu dou início perguntando aqui para o Carlos, fazendo a primeira pergunta. Carlos, conta para a gente como foram os impactos da pandemia na Teijin, seja impactos operacionais ou impactos por negócios. E o tempo para essa pergunta é de 3 minutos, ok? Ok, Sérgio. O impacto grande. Nos últimos anos, a Teijin tem se dedicado muito ao mercado aeroespacial e mercado automotivo, basicamente. O mercado óleo e gás, ele estava praticamente relegado a um segundo plano. Porém, como é público aí, o mercado aeroespacial sofreu uma grande queda. Então, nós somos profundamente impactados, né? Nós temos concorrentes que foram mais impactados que nós, né? Nós temos casos de concorrentes aí que tiveram que fechar suas fábricas aí temporariamente. Tem concorrente anunciando fechamento por 2 anos aí até nos Estados Unidos. Mas, graças à diversidade de operações da Teijin, uma empresa de materiais que representa aí 70% do negócio nosso é materiais, não só o carbono, né? Temos aramida, temos as resinas, tem ABS, tem policarbonato, então ainda está conseguindo acomodar bem, né? A Teijin até ela decidiu preservar a equipe de funcionários mundialmente, né? Então a gente não está sofrendo nenhum tipo de redução ainda, nada. Pelo contrário, a Teijin tem investido bastante para manter a nossa saúde mental, né? Então foram criadas uma série de treinamentos online aqui para permitir que a gente se mantivesse ativo, né? Algumas ferramentas novas foram antecipadas, algumas implementações que estavam previstas aí para os próximos meses foram antecipadas. Claro, a gente está revendo os nossos forecasts, mas, de qualquer jeito, nós vínhamos numa atmosfera muito positiva. O mercado aeroespacial, isso é público, né? O mercado aeroespacial vinha num crescimento anual de quase 9% ao ano. Então, já vinha numa crescente substancial. E a introdução de materiais compósitos em novos aviões, né, recentemente o A350 e alguns novos modelos, aí, mais partes em compósito no 737 MAX, dava uma projeção muito otimista para esse mercado, né? Então, infelizmente, né, em virtude de toda essa situação que nós estamos vivendo, a gente foi muito, muito afetado. Mas a gente já vive uma atmosfera de certo otimismo, porque a gente entende que o pior já passou. O mercado aí espera uma recuperação. Existem 2 ou 3 informações nesse mercado, mas baseado na IATA, aí, que é o órgão que tem bastante informação do mercado aeroespacial, acredita-se que esse mercado deva retornar só aos níveis de 2019 somente em 2025. Então, muitos projetos estão sendo tirados aí da parte de on-hold, né? Estão voltando a acontecer. Então, como eu disse, hoje a gente foi profundamente impactado, mas a gente já vive uma atmosfera de a coisa vai passar e vamos retomar os negócios. Muito bem, Carlos, muito obrigado. É importante você citar justamente a questão do setor aeroespacial, porque a gente sabe que talvez não, seguramente no nosso setor aqui é o segmento mais afetado. Então a gente vai, na próxima pergunta a você depois, a gente vai retomar sobre isso, mas achei muito interessante o que você colocou. Muito obrigado. Eu vou passar a bola para a Letícia agora. Letícia, na Solvay, como foram os impactos da pandemia? Em 3 minutos, por gentileza. Sérgio, na Solvay Global tivemos impacto, né? Mas igual a Teijin, a gente atua em diversos mercados, então a gente conseguiu amortizar o problema do aerospace, que está globalmente anunciado que tivemos grandes reduções. No Brasil, em especial, a Solvay atua bastante no mercado de óleo e gás, de energia eólica e de produção de barcos, que são 2 mercados que continuam bons. O energia eólica, a gente teve um crescimento maior do que esperado, então a gente cresceu esse ano no Brasil mais do que se esperava. A Solvay, ela teve diversos impactos, né? Então ela teve uma redução de horário de todos os funcionários, praticamente todos os funcionários teve redução de jornada por 3 meses para ajustar a caixa, mas já voltamos ao normal.
E atualmente a gente está numa etapa de desconfinamento, no qual existe um comitê dentro da Solvay que está analisando todas as cidades onde temos plantas para verificar como que está o protocolo de segurança para a gente voltar e acabar com a quarentena. Então, a gente tem um comitê nacional que analisa 5 critérios diferentes no qual verifica taxa de transmissão, quantidade de pessoas que estão sendo contaminadas, número de mortes. E com todas as informações, eles resumem e verificam como está a cidade de cada planta, né? Atualmente, a gente está em quarentena total em todas as plantas da Solvay, mas a gente acredita que em novembro já vamos voltar parte. Estamos sendo otimistas para novembro já começar a voltar. Muito bem, muito bem. Eu vi que cada empresa acaba tendo um jeito de tratar da pandemia, seja nas adequações que elas tiveram que fazer. E é importante você citar como a Solvay tem feito isso. E também pegar o gancho aqui da questão de negócios, que é uma coisa que vai de encontro também com a Teijin, que o Carlos acabou de falar, sobre justamente ser um mercado muito amplo, ser uma empresa de especialidades que abrange vários setores. Então, a gente enxerga o aerospace numa oscilação, ou na verdade numa descendente, né? Que bom que existem outros setores para puxar para cima essa recuperação. Obrigado pela sua contribuição, Letícia. E eu vou chamar agora o Samir, para do mesmo jeito que os outros dois falaram, também explicar como que foram os impactos lá na Polynt Highcoat. Por gentileza, Samir. Os impactos eles foram sentidos bastante na matriz, né? A matriz do grupo é na Itália, na região de Milão. Então, ali eles tiveram, durante bastante tempo, eles foram impactados ou pelo problema da pandemia em si, ou depois que o pior já tinha passado, né, ainda com problemas logísticos de ida e vinda de matérias-primas, tiveram laboratórios parados e algumas áreas de plantas e tal paradas. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos a gente sofreu relativamente parecido, né, a parte de produção se manteve, mas as equipes administrativas foram para casa em home office. Aqui no Brasil, o primeiro trimestre ele era muito forte, né? E aí uma coisa que a pandemia nos trouxe foi um break, né, nesse primeiro quarto, e o Brasil é muito dependente de matérias-primas importadas. Então, a gente teve que lidar com estoques muito altos, né, e fazer o turnover desses estoques nos 3 meses piores da pandemia, né, abril, maio e junho, foi um desafio muito grande. A equipe de gestão local foi muito rápida em mandar as pessoas para casa e continuar com o trabalho na parte produtiva, né? Então, mesmo as pessoas com desktop, nós conseguimos alocar nas casas delas com um mínimo de ergonomia, né? Então, achei que isso foi uma iniciativa muito boa, tá? E a gente atua desde resinas que vão para aerosóis até resinas que vão para pás eólicas, né? Então, tem um espectro bem grande de materiais, mas a parte de construção civil, automotivo, ela realmente fez um break muito grande nos nossos volumes. O setor de infraestrutura e energia, ele ainda continuou nos meses de pandemia, e isso foi bom. Ainda não eram os volumes do primeiro trimestre, né? Mas eles foram suficientes para a gente conseguir sustentar a empresa sem nenhuma demissão por conta do Covid, né? Nós tivemos apenas redução de jornada da equipe de produção, e a gente tem que agradecer aos guerreiros que ficaram lá nos laboratórios e na produção e não deixaram a peteca cair, né? E até agora, acho que nesses meses de pandemia, nós fizemos talvez 4 visitas, e a gente não espera fazer visitas comerciais ou receber pessoas, talvez até janeiro ou fevereiro do ano que vem, né? Então, não está mais proibido a parte de visitas, mas a gente está tentando evitar. Acho que o pior já passou, né? Mas agora a gente tem meses de retomada, né, que são muito bons, e acho que é isso, né? Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Samir, pela sua contribuição. E como você fechou esse primeiro round, quer dizer, não é um round, mas enfim, essa primeira rodada, eu vou pedir para você começar a segunda. A segunda rodada é o seguinte, Samir, vou pedir para você, por gentileza, colocar tanto na visão da Polynt quanto na sua própria visão,
perspectivas que você enxerga para o mercado de materiais avançados nos próximos anos. Ou seja, mercados em ascensão, perspectivas talvez para outros mercados que eventualmente exista uma queda. Como você vê o mercado de materiais avançados nos próximos anos? Essa pergunta eu também coloco 3 minutos para ela, tá? Tá. Eu vejo que a gente vai ter uma melhoria da qualidade dos produtos, né? A partir do momento que você tem diminuição da demanda, você tem diminuição da tiragem, né? Aí você começa a olhar mais a qualidade dos produtos e, eventualmente, a gente pode ver alguns materiais avançados, né? Indo para as massas, né? Indo para carros cada vez mais simples e etc. Mas acho que, pelo menos no que a gente atua, né, quando você fala em materiais avançados, eu acho que até mandei uma pergunta dessa para você no WhatsApp, né, que o que é um material avançado, né? Então, uma das coisas que a gente vê hoje em dia é, por exemplo, um poste de fibra de vidro. Isso não é tão avançado como a fibra de carbono que vai no avião, né, mas ele é mais avançado do que o material de concreto que a gente usa normalmente. E nessa época a gente viu uma demanda contínua para isso e os projetos de infraestrutura começaram. Né? A gente tem, como eu falei, pás eólicas, né? E aí sim, tem fibra de carbono, tem toda uma trama de materiais, tecidos, etc. E isso, ainda bem, temos os tamanhos das pás sendo produzidas no Brasil aumentaram, né? E a gente tá nessa embarcação. E falando em embarcação, tem o ramo náutico, né? Que você vê alguns players. Eles investem em resinas, por exemplo, vinyl esters, e investem em fibra de carbono, investem em barcos maiores, né? Então isso tem uma certa crescente, né? E as pessoas estão vendo valor nisso, né? Acho que o trabalho que a SAMP faz, que a Almaco faz, de trazer o que é um material avançado, que você ganha com ele, e desde as universidades, isso é muito importante, porque a pessoa tem esse senso, tem essa noção, e ele acaba pedindo esse material, né? A gente precisa que aquele engenheiro que é formado saia com essa ideia, né, de que existe um material diferente do que o aço e do que o cimento que normalmente ele vê, né? Eu brinco... Fala? Achei que você falava. Não, prossiga. Eu brinco que às vezes quando você vê um engenheiro formado e ele começa a falar de cerâmica ou de plástico, você já bate palmas, né? Imagina falar de material compósito, né? E são eles que no final vão especificar o que eles querem numa embarcação, vão especificar o que querem num carro, ou na Petrobras, numa plataforma, e sem eles a gente não atua, né? Então esse trabalho que a SAMP faz, que a Almaco faz lá na universidade é muito importante para daqui a alguns anos a gente poder ver um material melhor aplicado e tal. Então, assim, eu vejo perspectivas positivas, e lá fora também, com os veículos elétricos, né, tem uma demanda crescente em redução de peso, em melhorias mecânicas e etc. Tá bom? Muito bem. Eu vou pegar um gancho na resposta do Samir quando eu for fazer agora aqui, eu jogar a bola para o Carlos. Carlos, do mesmo modo que o Samir colocou, eu gostaria que você colocasse também na sua visão, na visão da Teijin, as perspectivas de mercado, e colocando aqui um tempero a mais aqui na pergunta instigada pelo Samir, que é o seguinte: como a gente pode chegar nessas perspectivas, justificativas que os fornecedores podem trazer para os clientes ou para os possíveis candidatos a usar mais materiais avançados? Que tipo de justificativa a gente pode, digamos, tornar como mais sedutoras para trazer, para pulverizar esses materiais no mercado, além daquelas naturais de baixo peso, alta eficiência, etc.? Sérgio, isso é assim, né? Eu imagino, eu concordo com o que o Samir falou aí, a respeito de essa divulgação que a gente tem que fazer aí nesse universo das universidades, ou para esse pessoal que está chegando aí. A questão é que, às vezes, a gente precisa corrigir também o misunderstanding, né? Não adianta você pensar num ultramaterial onde você não precisa. Você precisa escolher o material certo para o lugar certo. E se, de repente, o material certo nem for um compósito, tudo bem. Dia 23 agora de setembro, a Airbus fez o lançamento de uma chamada a respeito dos novos aviões que serão propulsão a hidrogênio.
E lá eles falam, nós fizemos a melhor combinação de metais com compósitos. Então, nós colocamos compósito onde precisa e colocamos metais onde precisa. Então, no Brasil, o que eu tenho visto, né? Gente, todo ponto de vista é vista de um ponto, né? Ao longo dos anos que eu tenho estado aqui nesse mercado, a gente sofre um pouco com falta de normatização, não só falta de conhecimento. Às vezes as pessoas têm medo de usar porque falta uma normatização. Ele está amparado numa norma, por exemplo, engenharia civil para reparo de ponte ou reparo de estradas, é complicado. A empresa proponente tem que fazer todo o trabalho de convencimento, porque não existe uma normatização. E o PT, você sabe bem, está envolvido nisso em muitas coisas. Então, acho que você não fez bem essa pergunta, mas acho que o nosso desafio para implementar a utilização de materiais compósitos é realmente começar a pensar de uma maneira um pouco mais aberta. Eu vejo, a história da humanidade mostra, né? Momentos difíceis trazem respostas inovativas. Então, nós estamos vivendo a época da teoria da complexidade. Tudo está complexo. O Samir comentou, não tinha matéria-prima, vamos buscar alguma alternativa. E nisso se sai muita coisa, esforço de guerra, esforço de pandemia. Então, eu vejo assim, no pipeline, o que tem de material novo saindo, o que tem de anúncio de material, falando aí de termoplásticos, compostos termoplásticos, todo dia tem algo novo, todo dia. Então, eu acho que a gente vai viver um momento aí novo, de muita coisa chegando. Quanto ao convencimento, de novo, é entender se aquilo é exatamente o que você precisa. Já teve muita gente que eu disse, você não precisa de fibra de carbono, você pode usar fibra de vidro, você não precisa usar uma estrutura desse tipo, ou uma coisa tão cara, porque às vezes é sedutor, né? Porque, eu quero usar... Tem uma situação que realmente é necessário ter uma situação que é estética, mas eu acho que a chave é a adequação ao uso, né? Os compostos, eles superaram muito aí as propriedades de alguns metais, né? Então, a gente pensa em corrosão, resistência à intempérie. Bom, tem muita coisa acontecendo aí. Eu fico muito contemplado com essa resposta, porque pergunta que eu costumo responder com frequência, que o pessoal fala, olha, qual que é o melhor composto, qual que é o melhor material? Olha, o melhor depende do uso requerido. É sempre isso que vai dizer para a gente o que a gente pode pensar em aplicar numa determinada necessidade. Eu gostei muito da resposta e assim, para fazer esse fechamento aqui dessa conversa, para falar sobre perspectivas e sobre visão também de materiais avançados, Letícia, por gentileza, contribua. Claro, eu acredito que materiais compostos, materiais avançados, está em crescimento em curto e longo prazo, né? Eu acho que em curto prazo, principalmente no Brasil, a gente tem essa crescente em energias renováveis, principalmente energia eólica, e também na construção de barcos, né? Então, para curto prazo, eu acredito que esse mercado ainda vai continuar crescendo e tem muito espaço ainda para crescer. Para longo prazo, existem novas tecnologias chegando que vão conseguir atingir novos mercados. Como o Carlos comentou, esses compostos termoplásticos é um novo desenvolvimento que está acontecendo, acho que em quase todas as empresas. A Solvay está com um desenvolvimento bem grande nesse setor, a gente tem até uma plataforma nova, no qual desenvolve materiais de fibra de carbono com polímeros especiais, como PDVF, como PIC, para aplicações em aerospace, automotivo, óleo e gás. No Brasil, em especial, a gente tem um olho mais focado em óleo e gás, porque essas novas tecnologias possibilitam construção de tubulações para extração de petróleos em lâminas d'água bem altas. Então, essas tecnologias conseguem atingir propriedades que os materiais atuais não conseguem. Então, existe uma boa prospecção para o futuro nessas novas tecnologias. Com o adendo que o Carlos falou, eu acredito que existe também um grande problema nas empresas na etapa de seleção de materiais. A SAMP já fez um webinar sobre seleção de materiais para aplicação de moldes aerospace, mas eu acho que isso é um ponto muito importante, porque muitas vezes no processo de seleção de materiais da empresa, eles nem cogitam a possibilidade de utilizar materiais compostos porque eles não têm um conhecimento sobre isso. Muitas universidades são limitadas. Na minha universidade, eu tive estudos de materiais compostos, eu tive algumas matérias, mas foi mais porque eu fui atrás
porque eu quis fazer iniciação científica nesse ramo, mas ela não é tão difundida, então tem poucas pessoas que têm esse conhecimento. Então, eu acho que a grande falha está nesse ponto, né? Porque quando as empresas vão fazer, qual material eu vou usar para essa aplicação, eles já utilizam os mesmos materiais de sempre, e aí não existe uma grande inovação. Então, a SAMP precisa atuar nisso, nessa divulgação de conhecimento. E outro ponto importante também é que muitas vezes, eu vou usar material compósito nessa aplicação. Ele pega uma barra de metal e quer fazer exatamente em compósito. Isso é uma coisa que a gente esbarra sempre e nunca vai ser positivo se você tentar dessa forma, porque são materiais diferentes, com propriedades diferentes, processos totalmente diferentes. Então, a gente tem que voltar lá atrás, redesenhar, refazer todos os cálculos estruturais, analisar de forma cuidadosa como será a melhor forma de aproveitar as propriedades mecânicas que esse material consegue trazer para a gente. Então, eu acho que é um trabalho muito rigoroso, que precisa de muitos estudos, e eu acho que a gente vai chegar lá, eu acho que vai crescer muito o número de materiais compostos em diversos mercados, mas a gente tem essa tarefa aí que tem que sempre buscar. Interessante essa colocação, porque de fato faz a gente diferir aquele ponto-chave que existe entre você empurrar a goela abaixo ou tentar empurrar a goela abaixo um material num determinado setor, para uma determinada aplicação, e entender de fato se isso é adequado ou não, ou melhor o jeito de fazer isso. E tem uma palavra que responde essa pergunta, que é justamente o desenvolvimento, que eu acho que é uma coisa que a gente é muito carente aqui no Brasil, nesse setor, né? E obviamente a gente vê, mesmo nas universidades, mesmo como você falou, uma carência também das iniciativas de popularizar essas disciplinas sobre materiais, né? Então, é importante trazer isso para a gente entender mesmo, vislumbrar isso, fechando, né, esse círculo. Eu vou passar aqui para a nossa última pergunta. E, Letícia, já que você respondeu essa, eu já vou pedir para você seguir a sequência aqui para falar duas coisas rapidamente para a gente aqui em um minuto. Primeiro, como que a SAMP pode contribuir, então, para justamente a disseminar tanto conhecimento como conteúdo, como melhorar a relação da cadeia produtiva de materiais avançados aqui no Brasil. E eu peço também, gentilmente, que você deixe um recado para a comunidade interessada, para os estudantes ou para os profissionais em realocação, que você faça esse compilado em um minuto, por gentileza. Claro. Então, eu acho que a SAMP tem que trazer, como eu acabei de comentar, esse conhecimento tanto para os alunos quanto para as empresas que nem pensam que podem utilizar materiais compostos em sua aplicação. Então, ele tem que divulgar para todos os mercados para conseguir introduzir os materiais compostos no processo de seleção de materiais. E eu acho que a forma mais inteligente é mostrando algumas dinâmicas de processos que já deram certo, né? Atualmente, a gente vê já aconteceu muito em aplicação aerospace. Então, a gente trazer isso, como foi feito isso no passado, para as empresas verem como elas podem aplicar hoje no mercado delas. Então, eu acho que é muito interessante. Teve até um webinar do Rodolfo que comentou que, antigamente, as pás eram feitas de madeira e depois foram transformadas em materiais compostos. Antigamente, a pá tinha 10 metros, hoje a pá pode atingir 75, 80 metros. Então, esses insights que fazem esse mercado crescer tanto, né? Então, eu acho que a SAMP consegue ajudar a gente com essa distribuição de informação. Um recado que eu dou para pessoas que estão entrando, eu sou extremamente apaixonado por materiais compósitos, eu entrei totalmente nesse mercado e eu vou falar, cuidado, porque quando você entrar, você não vai querer sair, né? E assim, estudem, analisem, desenvolvam, entendam cada parte do processo, porque cada parte é muito importante. Pensa no processo de desenvolvimento, todos os cálculos, todas as estatísticas, tudo, porque dessa forma a gente consegue crescer essa pizza de materiais compostos no Brasil e no mundo. Muito bem, muito obrigado, Letícia, pelas suas palavras. Do mesmo jeito que eu perguntei a Letícia, Samir, você pode responder para a gente em um minuto o que a SAMP pode fazer e um recado para a comunidade interessada? Claro, acho que a SAMP tem que continuar nas duas pontas, né, tanto na universidade quanto para as empresas, né, mostrando cases de sucesso, como a Letícia falou, né, indicando o que já foi usado em outros setores, né,
e fazer essa ponte. Eventualmente você tem alguma coisa que foi usado lá no radar ou na ponta de um avião, e aí você consegue extrapolar isso, colocar isso em outro lugar, né, num modem 5G, em alguma outra ponta, e só com essa discussão que é bem aberta, você vai ter essa proliferação de ideias, né, que no final é muito importante, né, para as empresas terem a demanda dos profissionais que vão acabar aprendendo sobre materiais compostos. Não adianta a gente formar um monte de estudantes que querem trabalhar com compostos e as empresas não terem esse espaço para eles trabalharem, né? Então tem que trabalhar nas duas pontas. E um recado que eu dou é mais ou menos otimista, como a Letícia falou, né? É muito divertido, né? Eu tenho um background químico e não engenheiro, né? Mas trabalhar com as moléculas envolvidas na parte da resina, dos materiais compostos, é impressionante. É muito divertido ver o que a gente consegue fazer com isso, o que você consegue substituir com isso, e desde um ônibus até uma pá eólica, né, é bem interessante. Tá? Muito bem. E como tradição, quem começou termina. Então, Carlos, por gentileza, o seu recado para essas duas perguntas finais aqui do nosso webinar, por favor. Sérgio, vou começar aqui dizendo assim, estou atuando em compostos há pelo menos 15 anos. Comecei com aramida em compostos, depois fui para polietileno de ultra alto peso molecular, e aí em fibra de carbono. E realmente é muito fascinante esse mercado, e cada dia me surpreende mais. O que eu falo da SAMP, aí não para quem está assistindo a gente, né? É assim, se associa à SAMP. Em 2017 ou 2018, nós criamos uma condição especial para as pessoas da América do Sul se associarem, que ficou bem mais barato se associar à SAMP. A SAMP tem uma biblioteca disponível de mais de 42 mil artigos. São fascinantes. Nós teremos aí, a SAMP junto com a ICMA nos Estados Unidos, vai fazer uma conferência de 13 a 15 de outubro. Impressionante a quantidade de material disponível free para você estudar, para você assistir. Semana passada, aí eu vou falar num tom já meio até sarcástico, teve a Camex. Cara, muito pouca gente do Brasil participou da Camex. 23 brasileiros acessaram o site da Camex. 23 brasileiros. Gente, sério mesmo? Houveram pelo menos 40 webinars interessantíssimos sobre materiais compósitos, inclusive de outros temas, diversidade, mulher na indústria de compósito, outras coisas, proteção. Foi muito interessante. Então, eu vou deixar uma coisa, na verdade, um desafio. Gente, pensem fora da caixinha, e tem muita coisa acontecendo aí, a gente deve estar perdendo o bonde. Tá bom? Muito bem. Muito bem, eu fico muito feliz com as contribuições aqui. Obrigado a todos enfim, pelas ideias que trouxeram aqui para esse bate-papo, pelos contextos. E eu tenho certeza que a gente não necessariamente seguiu aquele roteiro das perguntas, mas trouxe um conhecimento agregado para as falas de cada um aqui, que foi muito proveitoso. Eu aproveito o ensejo das falas da Letícia e do Samir, especialmente que falaram da questão da universidade, da proximidade com a universidade, que é uma coisa que tem sido recorrente nos nossos webinários, inclusive, para deixar um spoiler com gostinho de quero mais, que é o seguinte: estudantes que estão nos assistindo, divulguem a SAMP, porque a gente vai ter uma novidade quente em breve para vocês. Eu ainda não vou dizer o que é, porque está em estruturação, mas é um spoiler com gostinho bem legal para vocês. No mais, eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas que estão aqui. Muito obrigado, é bom rever. Tem pessoas conhecidas, outros que são novos aqui, então bem-vindos aos que estão novos, e é prazer rever os que a gente fazia tempo que não via. Eu aproveito para perguntar se tem algum recado que alguém quer dar final aqui, senão a gente vai finalizar em breve esse webinar. Ok? Sem recados? Carlos, quer falar uma coisa? Não, alguém fez uma pergunta aí, onde estaria disponível os artigos que eu comentei, estão disponíveis no site da SAMP. O Sérgio Toar já deu a colinha ali. Mas você precisa se associar para ter acesso a essa plataforma. Gente, fique por dentro dos eventos, Chemex, como o Carlos comentou, muito bom. A SAMP Brasil também tem alguns eventos na agenda, visite o nosso site para dar uma olhada, além do desafio acadêmico, de um monte de coisa, então vamos interagir.
Pessoal, foi um prazer vê-los. Desejo a todos um bom fim de tarde. Obrigado aos que participaram, aos palestrantes e até breve. Tchau, Muito gente. obrigada. Tchau, tchau.